Muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Franciele Marinho, sou soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Estou aqui para ajudar você a conquistar a sua aprovação e vamos comigo beber um cafezinho nessa xícara aqui, ó, que se você estudar, eu te garanto que a xícara de tomar café vai mudar. Amém? Amém. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. A gente parou, conseguimos concluir ali, né, no último vídeo, o artigo 5º, os remédios constitucionais, um assunto muito caído em prova, um conteúdo muito extenso, já falei no outro vídeo. E agora a gente vai dar prosseguimento aqui no artigo 6º, que trata, né, artigos do 6º ao 11, então 6, 7, 8, 9, 10 e 11, trata dos direitos sociais. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o CESP, que é a banca até então escolhida para a tua prova ali da PM de Santa Catarina, não gosta muito de cobrar direitos sociais. Quando cobra bastante literalidade da lei. Então eu não vou me prolongar aqui, vai ser uma passada muito rápida, alguns pontos que eu acho importante você estudar e você vai focar na literalidade da lei, tá? E fazer questão, lei seca e questão. Quem me conhece, quem me segue no Instagram sabe que meu lema é revisão, questão e lei seca. Esse é o tripé da aprovação, tá bom? Olha só, os direitos sociais, primeira observação a ser colocada aqui. Lá nas primeiras aulas de direito constitucional eu trouxe para vocês sobre as dimensões, gerações dos direitos. E a gente tem a segunda geração do direito, que é quando o Estado ele é o quê? Positivo. Vamos fazer uma revisãozinha rápida se você tá meio perdido aqui voando na aula. Vamos lá, foco, volta, terra, chamando. Direito de primeira geração, o Estado ele era o quê? O Estado negativo. Só batia no cidadão. O Estado nunca aparecia, quando ele aparecia para punir. Esse aqui a gente tem os direitos de primeira geração. Liberdade. O povo pedia, pelo amor de Deus, Estado, se for para aparecer, para tirar o que a gente tem, não apareça, fique aí, não venha. Então o povo queria um Estado negativo. Daí a gente vem para os direitos de segunda geração, que são direitos sociais, econômicos e culturais. Lembra? Direito de segunda geração, o Estado ele é positivo. Começa a trazer aqui já uma ideia de serviço prestacional, um Estado que já fornece uma educação, um Estado que já fornece uma saúde de qualidade. Então, os direitos sociais, eles são direitos de segunda geração, né? Acabei de falar que os direitos de segunda geração são os direitos que prevêem direitos sociais, econômicos e culturais. Então, os direitos sociais, ele está dentro dos direitos de segunda geração ou dimensão dos direitos, como você preferir, tá? São direitos positivos. Ele começa a surgir aqui, né, essa ideia na Constituição de Vargas aqui para o Brasil, que aí traz aquele rol de direitos trabalhistas que até então não era previstos. E a gente tem aqui, além desses pontos importantes a serem observados, o seguinte: a gente tem que os direitos sociais, eles estão associados a duas teorias. Primeira teoria, anota aí no teu material, é a teoria da reserva do possível. Já vou explicar essa teoria. Em contrapartida à teoria da reserva do possível, eu tenho a teoria do mínimo existencial. Franciele, o que diabo é isso? Tu tá falando grego agora. Eu sei. Calma, vou explicar. Teoria da reserva do possível é assim. Olha só o que diz o artigo 6º da Constituição Federal, tratando de direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Olha o tanto de direito social que eu tenho. Tu acha mesmo que o Estado vai dar conta de fornecer saúde e alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados? Esse Brasil, esse país que o Estado prevê tudo isso aqui é qualquer lugar, menos o Brasil. Por quê? A garantia desses direitos é a teoria da reserva do possível. O Estado ele vai atender a todos os direitos na medida do possível. Eu vou atender a educação, o que der para fazer com a educação. Não tem como eu dar uma educação, colocar todos os recursos na educação. Eu tenho que ter recurso para a previdência, eu tenho que ter recurso para o transporte, eu tenho que ter recurso para a segurança. Se eu for colocar todos os recursos no item, eu vou deixar a desejar em todos. Então, dando um pouquinho para cada setor, para eu garantir o mínimo que der de segurança. Então, o Estado,
ele vai usar que ele tá dando o que pode. Ele tá fazendo o máximo dele já. Então, ele pode usar a teoria da reserva do possível para justificar, por exemplo, quando ele não cumpre um desses direitos. Ele fala, olha, não tem como eu fazer isso na segurança, porque senão eu vou tirar o lençol da educação. Se eu cobrir o lençol da segurança, eu vou tirar o lençol da educação. Se eu cobrir o lençol da educação, se eu botar lençol na educação, eu vou tirar o lençol da saúde. Então, eu tô fazendo o que dá. Visando e sabendo que o Estado é muito espertinho, que ele vai usar dessas desculpas, veio a teoria do mínimo existencial. Falou, ok, Estado, tudo bem. Entendemos que os recursos são escassos. Entendemos que são muitos direitos assegurados na Constituição. Mas você tem que ofertar e oferecer o mínimo existencial para você garantir uma vida digna a essas pessoas. Então, a teoria do mínimo existencial é para evitar que o Estado sempre use essa desculpa da reserva do possível. Eu tô fazendo o possível com a reserva que eu tenho. A teoria da reserva do possível é tipo isso, sabe? Eu tô fazendo o possível com os recursos que eu tenho. Eu tô fazendo o possível com a reserva que eu tenho. Não, você não tá fazendo o possível. Você tem que fazer o mínimo para garantir uma vida digna para as pessoas. Então, a teoria do mínimo existencial vem para evitar que o Estado sempre use essa desculpa e garantir que ele ofereça o mínimo, sabe? O núcleo, garantir esse núcleo central que a Constituição traz pra gente. Então, essas duas teorias, elas caem em prova, tá? Tem questões do CESP, quando vocês forem fazer, vocês vão ver, de direito social, nas outras partes ali, ele vai cobrar muito literalidade. Vocês vão ver, por exemplo, que ele vai trazer que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Ele vai dizer que são direitos só dos trabalhadores urbanos, dos rurais não. Então, leiam a literalidade da lei. Outro que ele vai trazer que a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar. Então, grifa que é lei complementar, porque ele pode trazer que é lei ordinária. O resto aqui, gente, vocês vão ter que ler, vão ter que macetar, tá bom? Dos incisos da lei. Agora, outro ponto importante, além da diferença de teoria da reserva do possível e teoria do mínimo existencial, é que o CSC também gosta muito de trazer isso. Nem todos os direitos, esses que eu li para vocês agora, que estão no caput do artigo 6, eles vieram originalmente na Constituição, tá? Temos 3 direitos que vieram depois da Constituição. Então, tem questão do CESP também afirmando que todos os direitos sociais previstos ali no caput do artigo 6º são os direitos sociais originários da Constituição Federal de 88 e não tá? Os direitos de alimentação, moradia e transportes, eles foram introduzidos depois em uma emenda constitucional. Então, alimentação, moradia e transporte não são originários da redação original da Constituição Federal. Eles foram introduzidos depois por emendas constitucionais, tá bom? Bom, em relação ao direito dos trabalhadores, que é o artigo 7º ali, fiquem atentos ao seguinte, essas previsões constitucionais são focadas para trabalhadores da CLT, tá? Então, se você é servidor público, você está estudando para concurso público, para ingressar no concurso público, muitos desses direitos não serão atribuídos a você, como, por exemplo, o FGTS. E se você está estudando para a carreira militar, você também não vai ter direito à greve, que é uma das previsões que tem aqui no artigo 7º. Então, se atente a isso. O que eu acho importante destacar aqui dessa parte é o direito do doméstico, tá? O artigo 7º, ele fala que os trabalhadores urbanos e rurais têm esse rol, né, de trabalhadores urbanos, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E ele traz o rol do artigo 7º. O que você tem que ter cuidado é que os domésticos, eles não entram nesse rol aqui. Os domésticos, a própria Constituição fala que não haverá distinção entre trabalhadores, mas ela traz uma distinção, que é o caso dos domésticos, tá? Então, os direitos dos domésticos, eles são diferentes dos trabalhadores urbanos e rurais. Ele tá ali previsto, tá? No parágrafo único do artigo 7º, que fala: são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos. E traz os incisos. O que eu fazia comigo que dava certo era grifar de uma cor diferente de marca-texto, por exemplo, laranja, esses incisos, porque eu sabia que, além de trabalhadores urbanos e rurais, somente esses incisos eram aplicados aos domésticos, tá? E antes, né, o jardineiro, muitas vezes tem a figura do ajudante, do mordomo, do motorista, desde que a atividade que essas pessoas prestem para residências
para residência não tenha fim lucrativo. Então, a cozinheira, desde que ela não faça docinhos para vender, para a dona da casa vender, ela se enquadra na característica de doméstica, tá bom? Então, a atividade deles tem que ser para casa, não pode ter fins lucrativos, tá? De extrair lucro, tudo bem? Bom, eu acho que dos direitos sociais é isso. Batam a leitura da Lei Seca da Constituição, artigo 6º, 7º, 8º, 9º, o 10 e o 11, tá? E façam questões, façam muitas questões da banca CESP, porque a tua banca do teu concurso já foi escolhida, então não tira o foco para outra banca. Nesse momento você precisa entender a tua banca. Já voltamos no próximo vídeo com o direito à nacionalidade. O brasileiro natuyo, naturalizado. A diferença eu vou contar. Tô animada pra próxima aula, hein? Já tô te esperando. Não sai daí. Levanta rapidão, pega o café, pega a água, já vai no banheiro, já volta, tá bom? Tô te esperando.